que estou na cama. Posso mexer? Queres que acompanhe? Pensei que tinhas dito que ia sair para aquela.
Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, e agradecemos ao Grupo de Cantares de Évora por esta atuação que dá início a este 9º Congresso dos Solicitadores e Agentes de Execução. Será que me estão a ouvir bem agora? Agora sim. Damos início a este congresso, damos as boas-vindas a quem está aqui presente, sala cheia, mas também a quem nos acompanha à distância através do YouTube da OSAI. Eu sou a Sara Tainha, sou jornalista e é um enorme prazer estar aqui convosco neste momento tão importante. De 4 em 4 anos, este congresso reúne solicitadores, agentes de execução, magistrados, académicos e representantes das principais instituições da justiça para debater o presente, mas também para projetar o futuro. Durante estes dias, Évora transforma-se num ponto de encontro da justiça portuguesa, um espaço de reflexão, de partilha e de construção conjunta. Aqui, em modo de reunião, em grande reunião de trabalho, vão discutir-se os desafios da profissão, a modernização dos serviços, a digitalização, a ética e a cooperação entre os profissionais. Mais do que um encontro, este é um momento de afirmação, de relevância social e institucional dos solicitadores e dos agentes de execução e do papel que a Ordem tem de ter na construção de uma justiça mais próxima, mais moderna e mais eficiente. Sejam, por isso, muito bem-vindos todos a este congresso, que seja um tempo de diálogo, de inspiração e de futuro. E sem demoras, vamos dar início à cerimónia de abertura e convido já a subir ao palco o solicitador Miguel Ângelo Costa, que abre o painel Solicitadores Ilustres, para quem eu peço um enorme aplauso. Bem-vindo. No meio das... Na pessoa da senhora bastonária, cumprimento todos os colegas e os digníssimos convidados. O catalão José de Letamendi, que para além de médico, professor e político, cultivava ainda a poesia, a música e a pintura, dizia que del médico que não sabe mais que medicina, tiene por certo que nem medicina sabe. Frase esta adotada por professor Abel Salazar, quando alertava os seus alunos que um médico, como qualquer outro profissional, tinha de ir além da experiência da sua formação profissional, tendo por intuito o conhecimento multidisciplinar e, porventura, experimentar outras atividades para além do essencial da sua profissão. Só assim se alcançaria a plenitude na aplicação do seu conhecimento. O solicitador évorense Florival Sanches de Miranda seguiu esta máxima. Nasceu em Lisboa, na freguesia da Lapa, no 1º dia de janeiro de 1872, vindo a falecer em Évora no dia 29 de setembro de 1935, cujo pai, militar, era natural de Coimbra e a mãe de Beja, com ascendência em Bragança e nos Açores. Isto é, a sua origem familiar era um mosaico do país, razão por a qual teve uma educação bastante liberal para a época e que o marcou para sempre. Fixando-se em Évora, ainda no uso dos coleiros, o seu pai foi comandante em Évora do Regimento de Infantaria de Cavalaria 5, onde veio a casar em 1898, ainda militar no Regimento de Infantaria número 4, instalado em Faro. Foi empossado como solicitador encartado em 1907, nunca mais deixando de exercer esta profissão, granjeando o respeito dos seus colegas do foro e clientes que, dado ao seu espírito empreendedor, era convidado para outros mistas, criando com um sócio uma empresa de transportes de aluguer, sendo a primeira deste ramo a sul do Tejo, e acionista e sócio de várias empresas que iam dos transportes aos seguros. Em 1915, o seu espírito de republicano-democrata leva-o para a política, sendo eleito presidente da direção do Centro Democrático de Évora e logo de seguida passando por todas as funções da chefia da Câmara Municipal de Évora até ser administrador do Conselho e presidente da Câmara, cuja função foi brutalmente cerceada pelo golpe de Cirano Paes, conhecendo aí as agruras da prisão. Com o desaparecimento trágico de Cirano Paes,
sai da prisão e é logo nomeado, em 8 de junho de 1919, governador civil de Évora, tendo de gerir a gripe que assolava não só o distrito de Évora, mas todo o país, a pneumónica, permanecendo no seu posto de forma estoica e decisiva, nunca negando o apoio às famílias destroçadas por esta doença, principalmente os mais frágeis. Exerceu este cargo até 30 de maio de 1921, sendo exonerado a seu pedido por não concordar com as políticas que os dirigentes nacionais republicanos impunham e não aceitando os novos ventos que trouxeram as nuvens negras da ditadura de 28 de maio. Saiu do serviço público, entrou no mecenato. Em 1920, pagou do seu bolso uma quantia considerável para a aquisição do Palácio do Amaral, antigo governo civil, e a fim de instalar o Museu de Évora. Mais tarde, negocia com uma sua cliente, grande proprietária, a compra de um terreno onde oferece a um clube da terra, o Juventude Sport Clube, cujo campo de jogos teve o seu nome até aos nossos dias, bem como um bairro adjacente. Concomitantemente, ajudou com habitações, dinheiro, medicamentos e até roupas os mais pobres do seu concelho, principalmente aqueles que labutavam à jorna em situações precárias e explorados pelos grandes proprietários que detinham, à data, 94% das terras do concelho de Évora. Não deixando herdeiros legitimários, no seu testamento instituiu herdeira de toda a sua herança a sua mulher, recomendando-lhe, e passo a citar, que o seu corpo seja enterrado no estado em que se der o óbito, não permitindo quaisquer alterações. O seu enterro seja o mais modesto possível, como modesto devia ter sido na vida. E continuando, mais ainda peço à minha querida mulher que, não concordando eu com as manifestações de luto, como do uso, que evite de o pôr em prática para si e para os seus, caso em tal não seja contrariada nos seus sentimentos que muito prezo. Um grande évorense, um democrata e, acima de tudo, um grande humanista. Um ilustre solicitador. Obrigado. Muito obrigada. Agradecemos ao solicitador Miguel Ângelo Costa e vamos já passar para a fase seguinte e convido agora à mesa de abertura as personalidades que nos honram com a sua presença. Vou passar a chamar Anabela Veloso, bastonária da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, Ana Catarina Ferreira, juiz-presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Évora. Podem bater palmas, está que sim. Como são alguns, ia deixar para o fim. Marcos Schmidt, presidente da União Internacional dos Oficiais de Justiça. Ricardo Garrido Rodrigues, presidente do Conselho Geral dos Procuradores de Espanha. E Nemias Ramos Freire, diretor de Relações Institucionais e Internacionais da Associação Nacional dos Oficiais de Justiça e Avaliadores Federais do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. E em nome da senhora bastonária Anabela Veloso, declaro aberto este Congresso dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. E agora sim, um enorme aplauso. Vamos passar a um momento que é um bocadinho de longo, mas já é tradição, que é agradecer às entidades e personalidades presentes nesta sessão de abertura. Vão-me ouvir durante alguns minutos, mas é importante individualizar aqui e agradecer a cada um de vocês. Então, juíza de Direito Ana Catarina Ferreira, juiz-presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Évora, Monsieur Marc Schmidt, presidente da União Internacional dos Oficiais de Justiça, Ricardo Garrido Rodrigues, presidente do Conselho Geral dos Procuradores de Espanha, Nemias Ramos Freire, diretor de Relações Institucionais e Internacionais da Associação Nacional dos Oficiais de Justiça e Avaliadores Federais do Brasil, a bastonária da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, Anabela Veloso. E aqui, sentados nas primeiras filas, em representação do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, o Vice-Presidente Juiz Conselheiro António Francisco Martins, a Sra. Presidente do Tribunal da Relação de Évora, a Juíza Desembargadora Albertina Maria Gomes Pedroso, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Dr. Francisco José Martins, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Deputado André Rijo, Fernando González Conchero Alvarez, Vice-Presidente do Conselho Geral dos Procuradores de Espanha, o Monsieur Patrick Guillen, do Secretário-Geral da União Internacional dos Oficiais de Justiça, o Sr. Procurador Luís Ortega Alcubierre, do Conselheiro Especial
de Secretário-Geral da União Internacional dos Oficiais de Justiça, Priscila Roland, da Associação Nacional dos Oficiais de Justiça e Avaliadores Federais do Brasil, em representação do Diretor Nacional da Polícia Judiciária, o Dr. João Melo, Diretor Nacional Adjunto, em representação do Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, o Superintendente Carlos Miguel Domingos Anastácio, comandante do Comando Distrital da PSP de Évora, a juíza desembargadora Maria Helena Canelas, do Tribunal Central Administrativo Norte, a juíza presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, a juíza de Direito Gabriela Lopes Feteira, em representação da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, o juiz de Direito Dr. Salvador Nuno Santos, secretário da Direção Regional Sul, o Procurador da República, Dr. Paulo Lona, Presidente da Direção Nacional do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, a Dra. Regina Maria de Almeida Soares, Presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, em representação do Presidente do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, o professor Armando Ferreira Soares Veiga, Diretor da Licenciatura em Solicitadoria e Administração, em representação da Direção da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, a Subdiretora, a Professora Doutora Marisa Diniz, em representação do Reitor da Universidade Portugalense Infante do Henrique, a Coordenadora da Licenciatura em Solicitadoria, a Professora Doutora Ana Raquel Barbosa, em representação do Sr. Presidente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras, a Professora Doutora Maria João Machado, Diretora do Departamento de Ciências Jurídicas e Sociais, em representação do Presidente da Direção da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, vogal da Direção, o Dr. Francisco Carriço Pedro, a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, a Dra. Paula Franco, em representação do bastonário da Ordem dos Advogados, vogal do Conselho Geral, a Dra. Felícia Mourinha Ramalho, em representação do bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos, a Engenheira Telma Bernardo, em representação do bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, a professora doutora Ana Margarida Adivinha, membro da Assembleia Geral, em representação do bastonário da Ordem dos Dentistas, o Dr. Gil Leitão Borges, membro do Conselho Geral, a professora doutora Susana Videira, Diretora-Geral da Direção-Geral de Política da Justiça, o Dr. Renato Gonçalves, Presidente da Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, a Doutora Sandra da Rosa, Vice-Presidente do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, o Juiz Conselheiro José Moraes Lopes, Presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção, em representação da Diretora-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, o Chefe de Divisão, Dr. Ricardo Torres, o Dr. Luís Góis Pinheiro, Coordenador-Geral da Estrutura de Missão para a Recuperação de Processos Pendentes na AIMA, a Doutora Blandina Soares, Coordenadora da Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificado, a Doutora Isabel Sousa, Product Manager na Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, em representação do Presidente da Direção da Caixa de Providência dos Advogados e Solicitadores, a vogal tesoureira, a Doutora Tânia Correia de Jesus, a professora doutora Mónica Jardim, membro do Conselho Científico do Instituto de Formação Boto Machado, a doutora Helena Bruto da Costa, membro do júri do Prémio Daniel Lopes Cardoso, o professor doutor José Silva Lopes, membro do júri do Prémio Daniel Lopes Cardoso, engenheiro Daniel Pico, presidente da Associação Nacional dos Técnicos de Cadastro Pedrial, Presidente do Conselho Superior, Marco Antunes, Presidente da Assembleia Geral da OSAI, Nuno Cardoso, Presidente do Conselho de Supervisão, Professora Doutora Rosa Maria Rocha, Provedora dos Destinatários dos Serviços da OSAI, a Professora Susana Almeida, Presidente do Conselho Profissional do Colégio de Solicitadores, Francisco Serra Loureiro, Conselho Profissional do Colégio dos Agentes de Execução, Mara Fernandes, Presidente do Conselho Regional de Coimbra, Bruno Monteiro Branco, Presidente do Conselho Regional do Porto, Nicolau Vieira, em representação da Presidente do Conselho Regional de Lisboa, o Secretário João Pedro Amorim, Presidente da Mesa da Assembleia Regional de Coimbra, Amílcar dos Santos Cunha, Presidente da Mesa da Assembleia Regional de Lisboa, João Fonseca, Presidente da Mesa da Assembleia Regional do Porto, Nuno Edison Mendes. E a todos os solicitadores e agentes de execução. Um aplauso. Foi difícil. Foi difícil dizer estes nomes todos. Se me enganei em algum, peço imensa desculpa. E agora sim, damos agora início à ronda de intervenções desta sessão de abertura e começo já por chamar Ana Catarina Ferreira, juiz-presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Évora, para quem eu peço um aplauso. Por favor. Penso que ouvem-me. Ora bem, eu
não vou utilizar aqui o computador, vou pôr as minhas folhinhas e ver se não me perco. Começo por cumprimentar a excelentíssima senhora bastonária da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, a doutora Anabela Veloso, os ilustres colegas de mesa, os senhores convidados, todos os participantes neste 9º Congresso, senhoras e senhores, e não me delongo mais depois de toda esta introdução. A todos e a cada um endereço os meus cumprimentos. Eu começo por agradecer o convite que a senhora doutora Anabela Veloso me dirigiu para poder participar neste congresso. O 9º Congresso da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. E tinha que o aceitar, porque a senhora bastonária foi delicadamente persuasiva e aceitei, com muito gosto, seja também pelo facto de ter sido Évora a cidade escolhida e é a cidade onde eu exerço funções há bastantes anos, e seja ainda pela íntima relação que existe entre a função dos senhores solicitadores de execução, dos senhores solicitadores, peço desculpa, e dos senhores agentes de execução com os tribunais, que é o meu espaço de trabalho. E por isso é uma honra estar aqui e dou as boas-vindas a todos à cidade de Évora. Confesso que estou um bocadinho nervosa, este não é o meu espaço de atuação, e para quebrar um bocadinho o gelo e ir aliviando o meu nervosismo, eu vou partilhar convosco a minha preparação para este congresso, que começou por receber o convite da senhora bastonária. Fiquei muito contente e pensei, vou sentar-me junto do público, vou aprender, vou ouvir coisas novas e vou contactar com outras pessoas. Fiquei muito entusiasmada. Depois de alguns contactos, percebi que era mais aquilo que eu iria ter que fazer e comecei a entrar em pânico. E vou ter que falar. E como sabem, a preparação dos juízes que trabalham nos processos não é esta de estar perante uma plateia, é a de estarmos numa sala de audiências mais pequena, a não ser que haja grandes megas processos, mas uma sala de audiências pequena, ouvimos mais do que falamos, fazemos perguntas e queremos respostas para decidir. Portanto, não é esta definitivamente a minha área. E por isso eu pensei, bom, talvez ainda me consiga, desculpem-me, safar, e se calhar a senhora bastonária vai-me pôr em último lugar e eu faço como os senhores magistrados fazem, muitas vezes remeto para o que já foi dito, que dou aqui por reproduzido e diria pouca coisa. Pronto. Mas a senhora bastonária pregou-me esta partida e fui a primeira. E, portanto, terei que dizer aquilo que me vai na alma e que vejo como um desafio. É mais um desafio daqueles que têm que enfrentar nestas funções de juiz-presidente da comarca, que não é a função do magistrado a trabalhar nos processos, e vou dizer aquilo que pensei, notas que me vieram à cabeça depois de ter lido o programa do Congresso, os temas que estão em análise, e prometo ser breve, porque penso que os meus colegas de mesa terão coisas mais interessantes para dizer do que eu. Por isso peço que perdoem a minha pouca experiência, não vou ser maçadora e vou deixar poucas notinhas daquilo que eu penso que para mim é importante neste momento. Eu sou do tempo em que brincava na rua. Eu escrevia cartas e recebia postais, lia livros físicos. Com poucos canais na televisão, víamos o que dava e tínhamos que esperar pelos anúncios para continuarmos a ver o programa ou o filme que estávamos a ver.
ou tinha que esperar pelo dia seguinte ou pela semana seguinte para ver o outro episódio da mesma série. E, portanto, eu penso que sou de um pouco de uma geração da paciência. Temos paciência e temos que esperar. Passaram-se poucos anos, não somos assim tão velhos, passaram poucos anos, e hoje as crianças brincam em casa e jogam com os seus amigos à distância, os jogos. Tiveram que tirar os telemóveis para as crianças brincarem nas escolas. Vemos séries em catadupa, não precisamos de esperar, é um episódio a seguir ao outro. Não precisamos sair de casa para trabalhar. Fazemos compras em casa, podemos chamar o médico a casa, comprar os medicamentos, fazemos reuniões desde casa. E devem estar a pensar porque é que eu estou a dizer isto tudo. Tudo isto veio para melhorar as nossas condições de vida, é verdade. Mas também nos veio afastar uns dos outros. E por isso, quando eu vejo esta audiência, que não é de julgamento, é uma audiência plena, cheia de pessoas que se deslocaram à cidade de Évora, ao interior de Portugal, para participar neste congresso, eu só posso ficar feliz e muito agradada. E por isso eu dou-vos os parabéns. Vejo aqui profissionais de várias áreas interessados em evoluir e em debater ideias, mas também em conviver, que é muito importante. Temos que conviver uns com os outros, em estar presentes, em interagir de uma forma pessoal e próxima, em sair do nosso conforto de casa ou do lugar de trabalho e trocar ideias. Para mim, portanto, isto é sinal de uma forte união na classe, que não existem todas. É um sinal de motivação para a evolução. E por isso tenho a certeza que vai valer a pena esta deslocação à cidade de Évora, seja pelo convívio, seja pelas aprendizagens que daqui vão resultar, seja pelas belezas da cidade de Évora. Começámos já com um momento musical que, confesso, emocionei-me no final. Eu sou assim um bocadinho choramingas. E gostei muito. E, portanto, penso que a cidade também vos vai compensar um pouco por esta deslocação. Eu sei que eram só 2 minutos, senhora bastonária, mas vou ter que dizer mais qualquer coisinha. Eu confesso que nos meus últimos anos de magistratura trabalhei numa área que era muito específica, que era a de execução das penas de prisão. E, portanto, mantive-me afastada do contacto com a atividade que é exercida pelos senhores solicitadores e pelos senhores agentes de execução, que se centra sobretudo na área do cível. Tenho uma noção generalizada, evidentemente, daquilo que cada um faz. Os senhores, um papel multidisciplinar do solicitador, que é um enorme amparo, eu vejo como um grande amparo para quem tem que recorrer aos tribunais, ao complexo e ao estranho mundo da justiça, por vezes, facilitador e orientador dos passos a percorrer. Também temos o papel impulsionador e de gestão do processo executivo por parte do agente de execução, fundamental na recuperação de créditos não pagos. São ambas profissões de extrema relevância para a vida em sociedade, designadamente na sua vertente económica. No entanto, com o convite para este congresso e analisando os temas que foram selecionados para o debate, percebi de imediato que quão enorme foi a evolução destas duas categorias profissionais. Portanto, não se esqueçam que eu tive 15 anos afastada desta realidade e, portanto, houve uma enorme evolução, mas também são muitos e complexos os desafios com que têm que lidar atualmente. Felicito a escolha dos temas, não vou aqui reproduzi-los, estão no programa. São temas transversais aos diversos operadores da justiça, nomeadamente alguns em discussão também entre os juízes. E daí também que felicito a excelente escolha, o elenco de profissionais que nestes dias vêm partilhar as experiências,
vem contribuir para o debate, que me parece que vai ser muito rico e diversificado. Sem entrar na excelência de cada um desses participantes, que dou por certa, a minha felicitação tem que ver, sobretudo, com o facto de que, com a organização deste evento, se demonstrar claramente a necessidade e o reconhecimento da importância da interdisciplinaridade. É o caminho para a aprendizagem, para a evolução da classe ou de qualquer classe profissional. Aqui no Congresso está bem patente este objetivo da diversidade. Vamos ver as diversas áreas que estão representadas. Temos as finanças, a AIMA, os registros e notariado, a magistratura judicial, oficiais de justiça, Direção-Geral da Administração de Justiça, Direção-Geral da Política de Justiça, Economia, Psicologia, tudo isto está relacionado. Porque são diferentes os campos do saber, mas a dada altura encontram-se. E é necessário um diálogo transparente, orientado e com objetivos claros, para que, através disto, se consigam soluções, caminhos menos sinuosos, mais diretos, mais simples, para a finalidade última de todos nós, que é servir o outro. E friso que essa simplicidade, essa eficácia das soluções e das propostas que resultarem é tão mais necessária quanto a maior escassez de recursos humanos que enfrentamos nos tempos de hoje, e eu falo, por exemplo, na justiça, nos tribunais. Portanto, aqui eu ressaltaria, e o que me ressaltou foi a interdisciplinaridade, cruzamento de ideias, soluções simples, diretas e claras. E, finalizando, queria realçar um outro ponto que me veio também logo à cabeça, que é este de que, como disse, estas profissões, nomeadamente o solicitador e o agente de execução, visam servir o outro. E este outro são pessoas. Numa altura em que a tecnologia substitui cada vez mais a força e a ação e a inteligência humanas, em que se procura modernizar e rentabilizar tudo, com vantagens, e nós sabemos que isto traz-nos vantagens e conforto, nunca, mas nunca devemos esquecer o país onde vivemos e a população que temos, cada vez mais envelhecida e, sobretudo, no interior. É uma população, certo, mais formada do que há uns anos atrás, mas em grande parte incapaz ou com enormes dificuldades em lidar com a tecnologia que evolui a um ritmo vertiginoso. E nem precisamos de referir a população mais idosa. Eu falo por mim e se calhar falo por muitos de nós que estamos aqui hoje, que estamos largamente ultrapassados pelos nossos filhos no básico do que é utilizar a tecnologia. Temos que trabalhar com o digital, com plataformas, com aplicações, saber da inteligência artificial, fazer tudo isto ao mesmo tempo, mas temos funcionários envelhecidos, falo na justiça, desmotivados para aprender todas estas técnicas. E, portanto, os desafios de hoje e rumos da amanhã, a inovação, a evolução, o futuro, que são temas de reflexão aqui neste Congresso, e onde a tecnologia é uma constante, é inquestionável, são temas de reflexão, mas que não podem levar a uma reflexão que nos assuste. A tecnologia não nos pode assustar, nem a inovação nos pode assustar. Tem que se encontrar, na minha perspectiva, um equilíbrio entre os interesses em jogo, tem que haver uma ponderação de valores, mas nunca podemos esquecer aquilo que é único e comum a todos os temas e que deve ser muito caro para todos nós, que é o da humanização e da clareza do serviço a prestar ao outro. Não queremos soluções rebuscadas ou topo de gama da tecnologia, queremos soluções simples, claras, que permitam uma monitorização transparente, eficiente dos serviços, mas que nunca esqueça este fim último, que é agilizar caminhos que resolvam os problemas das pessoas. Feito isto, e já tomei muito tempo, tenho a certeza que
Este congresso vai ser muito rico, com muito debate, com muitas ideias, propostas, muitas conclusões, e essas propostas vão, de certo, reforçar e valorizar o trabalho que é muito importante, que é o dos senhores solicitadores e dos senhores agentes de execução. Desejo a todos um bom trabalho. Muito obrigada. Agradecemos à Ana Catarina Ferreira e passo já a chamar a palco Neemias Ramos Freire, diretor de Relações Institucionais e Internacionais da Federação Nacional das Associações dos Oficiais de Justiça e Avaliadores Federais. Um aplauso, por favor. Aqui, por favor. Bom dia a todos e a todas. Trago aqui uma saudação dos colegas oficiais de justiça do Brasil. No Brasil, a designação de oficiais de justiça é exatamente a mesma dos agentes de execução aqui em Portugal. Nós somos aqueles entre os que trabalham na justiça que executam as ordens judiciais. Eu represento aqui a nossa Associação Nacional dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais, a FENASSOJAF. E por muitos anos convivemos, eu pessoalmente e vários colegas, com a figura notável e hoje saudosa do nosso colega José Carlos Rezende. Foi com muita emoção que eu, ao passar ali pelo painel... Obrigado. Eu me deparei com várias fotografias do José Carlos Rezende, a quem conheci em 2004, em Gramado, no nosso encontro nacional de oficiais de justiça, quando da decisão da FENASSOJAF, a nossa Associação Nacional, de filiar-se à União Internacional. Aproveito para fazer uma saudação a toda a mesa, na pessoa da bastonária Anabela Veloso, que esteve conosco no nosso recente 16º Congresso Nacional, realizado em São Paulo no final de agosto, e que muito me honrou com o convite para estar presente aqui neste evento, importante evento dos solicitadores e agentes de execução de Portugal, da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução. E, por incrível que pareça, durante todos esses anos, eu nunca tive a oportunidade de estar presente a um congresso da OSAI, mas estive várias vezes aqui em Portugal com o José Carlos, na própria sede da OSAI, e trocamos muitas experiências e sempre conversamos bastante sobre a situação dos agentes de execução, dos oficiais de justiça em particular, como eu disse. Nós temos a mesma similaridade de trabalho no Brasil com os agentes de execução que foram criados aqui em Portugal para exercer esse papel. Nós dizemos no Brasil que nós somos os olhos e as mãos da magistratura nas ruas. E hoje o grande tema que envolve nosso trabalho são dois. Primeiro, a questão da segurança. Aqui os oficiais de justiça brasileiros reivindicam, porque são muitos os casos que nós temos de violência praticada contra oficiais de justiça no exercício da sua função. E, em segundo lugar, a questão dos avanços tecnológicos. Não sem razão, o nosso último congresso teve como tema oficial de justiça, agente de inteligência e de cidadania, porque entendemos que o nosso trabalho é um trabalho de inteligência processual e é também um trabalho de cidadania, porque sem a face da justiça nas ruas, a decisão de um magistrado ele não se concretiza. Nós concretizamos essas decisões por meio do nosso trabalho, seja usando a tecnologia em nosso favor, seja atuando
para que o processo seja mais rápido, mais eficiente, mais ágil e a justiça seja cada vez mais acessível à população. Eu gostaria, então, de, com essas palavras, agradecer todo o papel dos irmãos portugueses na nossa evolução mesmo ao longo desse tempo, que foi, como eu disse, realizado pelo nosso falecido colega José Carlos Rezende, que nos deu a presença mesmo em vários eventos nossos nacionais, em vários congressos que realizamos. E eu pude rememorar isso com fotografias que nós enviamos à bastonária para que fossem divulgadas nesse evento. Também aproveito para ressaltar a nossa aproximação que se deu no âmbito da União Internacional dos Oficiais de Justiça, a UIHJ, e aproveito para fazer uma saudação ao nosso presidente Mark, que está aqui presente, que foi pela União Internacional que nós nos aproximamos, Brasil e Portugal, não é, tão próximos em várias coisas, em várias, como todos sabem, nós partilhamos de uma cultura comum, né, do nosso idioma comum, apesar das diferenças de acento, de sotaque, mas foi através da União Internacional que Portugal e Brasil aproximaram suas relações. Eu pude conhecer o trabalho dos agentes de execução, e eu pude conhecer o trabalho dos solicitadores, e eu pude conhecer essa história toda em relação à atuação desses profissionais no judiciário português, e também foi possível que vocês conhecessem um pouco do nosso papel. Hoje somos, no Brasil, 30 mil oficiais de justiça que atuam com execução nos estados brasileiros e cerca de 6 mil que atuam no âmbito federal, pela peculiaridade da justiça brasileira. Por sermos um país muito grande, nós temos uma boa parte da justiça que é federal, com especialidades, e uma outra parte que é exercida pelos estados através dos seus tribunais de justiça. Então, nós temos oficiais de justiça federais, aos quais a nossa organização representa, e temos os oficiais de justiça estaduais, e conseguimos trazê-los todos para o âmbito da União Internacional, por suas duas entidades nacionais, e hoje estamos com 3 entidades representadas na União Internacional. Todos esses 35 mil, cerca de 35 mil oficiais de justiça que atuam na execução das ordens judiciais. Nós, como eu disse, temos essa preocupação atual também, assim como vocês, com os avanços da tecnologia. Nós sabemos que a tecnologia é inevitável e ela tem que funcionar a nosso serviço, ao serviço da população, ao serviço de um processo mais célere, ao serviço de dar a cada um o que é seu, que é essa a finalidade principal da justiça. Mas entendemos que nada disso poderá ser feito sem uma visão humana, humanística, como disse a magistrada que me precedeu aqui nesse púlpito. Fazer isso e atuar dessa maneira é o que nos move, e nós conseguimos recentemente no Brasil que o Conselho Nacional de Justiça reconhecesse o oficial de justiça como agente de inteligência. Por meio de uma resolução, hoje nós somos conhecidos como agentes de inteligência porque atuamos com esse papel no processo judicial para exatamente fazer com que a execução possa ser finalizada com mais rapidez e com benefícios para quem nos dirigimos, que é o cidadão, que é a empresa, que é, enfim, a pessoa que procura a justiça, a pessoa que aciona o Poder Judiciário. E eu ressalto, para finalizar também, o papel que nós temos em relação à questão da segurança. Hoje no Brasil, e eu sei que existem alguns casos aqui em Portugal, muito difícil trabalhar nas ruas como oficial de justiça, levando as ordens judiciais à sua conclusão.
Então, para isso, nós estamos hoje com projetos no Poder Legislativo para que assegure-se ao oficial de justiça toda a segurança, assim como ao magistrado e aos procuradores, que sejam reconhecidos a eles esse papel e que seja dada toda a segurança para que casos de violência contra os oficiais de justiça não se repitam e não aconteçam. Nós estamos numa luta constante desde que a nossa criação, a criação da nossa associação em relação a isso, porque sabemos que exercemos um papel importante do Estado no Poder Judiciário e queremos que esse papel seja protegido também pelo Estado para que não se permita nenhuma violência contra nenhum oficial de justiça que executa as ordens judiciais. Eu finalizo agradecendo mais uma vez o convite para estar presente nesse 9º Congresso dos Solicitadores e Agentes de Execução de Portugal. A minha felicidade é muito grande estar aqui em Évora. Évora é a primeira cidade portuguesa que eu conheci, vindo pela Espanha, e estou muito satisfeito de voltar a esta cidade e voltar a Portugal como já voltei, já vim inúmeras vezes, pelos laços que unem Brasil e Portugal e por toda a cultura que nos aproxima. Muito obrigado a todos vocês e desejo um ótimo, um excelente congresso para que saiamos daqui com mais experiência, com mais recursos e com mais humanidade para trabalhar no nosso dia a dia. Muito obrigado. E agradecemos à Onemias Ramos Freire e agora temos a honra de ouvir Ricardo Garrido Rodrigues, Presidente do Conselho Geral dos Procuradores de Espanha. Bem-vindo. Bom dia. Um aplauso, por favor. Señora Presidenta da Orden dos Solicitadores e dos Axentes da Execução, miña estimada amiga Anabela Alonso, excelentísimas e dignísimas autoridades, queridos colegas e amigos portugueses e europeus, señoras e señores. Eu tamén espero disculpen o meu acento portugués, mais atrévome. E con grande honra e emoção que tomo a palabra nesta bela cidade de Évora, corazao histórico de Portugal, para participar na inauguración do importante Congreso da OSAE. Antes de máis, quero expresar o meu sincero agradecemento á Presidenta Anabela Alonso, unha vez máis, pelo amável convite para estar hoxe convosco de forma moito especial por me permitir integrar a Comisión de Honra deste Congreso. E para min e para o Consello Xeral de Procuradores de España, un motivo de verdadeiro orgullo e satisfacción. A relación entre os procuradores da España e a OSAE é hoxe sólida e fraterna. Temos camiñando de lado a lado na defensa dunha xustiza máis próxima, máis eficiente e máis humana. A colaboración entre as nosas institucións é exemplo de como a España e Portugal poden juntos fortalecer o Estado de Direito e dignificar o exercicio das profesións jurídicas. E non podería haber mellor escenario para esta celebración do que Évora, cidade de sabedoría e memoria, onde o direito sempre encoutou abrigo. Évora, símbolo de equilibrio e de justiza, valores que tamén inspiran o voso traballo diario, como solicitadores e agentes de execución. Gostaría tamén recoñecer públicamente o papel esencial que os solicitadores e agentes de execución desempeñan en Portugal. O voso contributo ten sido determinante para reducir a metade o congestionamento judicial no país. Iso demostra que, cando se confía en profesionais cualificados e comprometidos, a xustiza gana en rapidez, eficacia e credibilidade. En España, estamos a traballar intensamente para seguir este exemplo. No Consello Xeral de Procuradores estamos a promover reformas que permitan ampliar as competencias dos profesionais.
É un exemplo a ejecución que estades levando aquí para nós. Para que podamos contribuir aínda máis para a cualidade da xustiza e ayudar a aliviar o crónico congestionamento dos tribunais españois. Portugal demostrou que é posível e queremos aprender convosco. Permítanme terminar voltando a dirigir unhas palabras a presidente Anabel Alonso. Nestes meses á frente da OSAE ten demostrado unha lideranza firme, dialogante e máis visionaria. Sob a súa orden ten reforzado a súa voz e o seu prestigio, proxectando a importancia da profesao non só en Portugal, mais en toda Europa. Querida Anabela, o Consello General de Procuradores de España continuará sempre ao lado da OSAE, con a mau aberta, con amizade e con convicción de que todos juntos podemos construir unha xustiza máis moderna, máis accesível e máis justa para todas as sociedades. Viva a OSAE, viva Évora e a amizade entre Portugal e España. Moito obrigado, teño dito. E agradecemos ao Ricardo Garrido Rodrigues por estas tão generosas palavras e à altura de ouvirmos Mark Schmidt, Presidente da União Internacional dos Oficiais de Justiça. Um aplauso, por favor. Madame Bastonaria, dear honorary guests, dear members of the Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, dear colleagues, dear friends, ladies and gentlemen, peço desculpa porque o meu conhecimento da língua portuguesa é insuficiente para apresentar o meu discurso na sua língua. So it is with great pleasure and deep emotion that I take the floor before you today here in the magnificent and historic city of Évora, a city whose stones and streets seem to tell the story of Portugal's soul, a story of courage, wisdom, and openness to the world. I am sincerely grateful to the Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução and to you personally, Madame Bastonaria, dear Annabella, for your kind invitation, your warm hospitality, and the honor to bestow upon me by inviting me to speak here at this solemn opening ceremony. So your presence here today, all of you in such large numbers, is the best proof that OSAE is not merely a professional organization, but a living community, animated by shared values, justice, professionalism, and service to society. This year, the United Nations celebrates the 80th session of its General Assembly under the powerful motto, "Better Together." Those two simple words capture a truth that resonates far beyond politics and diplomacy. They remind us that in an increasing complex, uncertain, and digital world, we can only move forward if we move forward together. And I believe this message applies perfectly to our profession. Every day, judicial officers and enforcement agents are on the front line of justice. We are the bridge between the law and its effective implementation, between the judge's decision and the citizen's rights. But we are also, in a broader sense, the link between the state and the society, between institutions and people. And in that role, we know better than anyone, no justice, no reform is possible without cooperation, without dialogue, and without trust. In other words, without being better together.
For decades, the UIHJ and OSAI have shared this vision, and I am very happy to see that you have dedicated an exhibition to my good and dear old friend, José Carlos Rezende, who will always have a particular place in my heart. We have walked side by side in countless projects, conferences, and initiatives aimed at strengthening our profession, modernizing enforcement procedures, and promoting access to justice for all. OSAI has always been among the most active and visionary members of the UIHJ. Your reform process has often served as an example internationally, particularly in the area of enforcement and in the modernization of the role of enforcement agents. And today, this partnership between UIHJ and OSAI enters a new and exciting chapter, one that will mark our history for years to come. The 26th International Congress of the UIHJ, which will take place on 28, 29, and 30 of April 2027 in Estoril, will have OSAI, and which OSAI will have the immense honor and privilege to host and co-organize. Let me recall what a UIHJ Congress represents. The International Congress is not just another meeting. It is the main and most prestigious event of our organization, the beating heart of the UIHJ's global life. It takes place only every 3 years, bringing together judicial officers, enforcement agents, academics, and representatives from international institutions from all continents. It is the moment when our global community comes together to reflect and to build the future of our profession. Our previous editions, the 24th Congress in Dubai in 2021 and the 25th edition in Rio de Janeiro 2024, have already written glorious chapters in our collective history. In Dubai, in the middle of the pandemic, we dared to speak of innovation and resilience. In Rio de Janeiro, we celebrated the return of human connection and debated the role of judicial officers in a digital and human world, a world where artificial intelligence and technology are transforming at an unprecedented pace. And in 2027, here in Portugal, it will be the place to turn and to write the next chapter, to welcome the world of enforcement and justice professionals to its shores. Estoril is not a mere destination. It will be a symbol. Estoril, a place of elegance and dialogue, which has welcomed thinkers, leaders, and innovators from around the globe. What better setting could there be to reflect on the future of justice and on the transformations that await our profession? And what better illustration of better together than this collaboration between UIHJ and OSAI, between a global organization and a national order that embodies professionalism, innovation, and the European spirit of openness. Dear Portuguese colleagues, hosting a UIHJ Congress is both a privilege and a tremendous responsibility. It's a privilege because only a few countries in the world have had that honor to welcome our Congress in the 73-year-old history of our Union. It is a responsibility because the world will be watching and because the success of this great event will depend above all on you. The UIHJ will, of course, be at your side, providing guidance, coordination, and support. But the heart and soul of this Congress will come from Portugal and from OSAI, from your creativity, your professionalism, and your pride in our beautiful profession. We count on each of you not only to participate, but to make ownership of this event, to bring your ideas, your energy, your vision. Because the Congress of Lisbon will not belong to UIHJ or OSAI alone. It will belong to you,
to all of you. Let us make it a Congress that will inspire, that will move, and that will shape the next generation of judicial officers. I am confident with your dedication and with the leadership of your Bastonaria and your national board that Portugal will once again set an example for the world of professionalism, of innovation, and of unity. As president of the UIHJ, I want to express my full support and my personal commitment to make this Congress a shining moment of your entire profession. And before looking toward 2027, let us fully celebrate the present moment, the 9th Congress of OSAI. May it be a source of pride, reflection, and renewal for all of you. May your debates be fruitful, your exchanges inspiring, and your conclusion bold and visionary. Because indeed, we are and we always be better together. Muito obrigado, viva OSAI, viva Portugal and viva a Justiça. Thank you so much, Marcos Schmidt. E agora chamo a palco Anabela Veloso, bastonária da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Bom dia. Um aplauso. Bom dia. Bom dia. Agora sim. Bom dia a todos. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, distintas autoridades, convidados, convidadas, estimados solicitadores, estimados agentes de execução, caros solicitadores estagiários, associados correspondentes, empregados forenses e estudantes de solicitadoria e direito, caros colegas e amigos, aqui presentes e a todos os que nos acompanham também online. É com imensa honra que vos dou as boas-vindas ao 9º Congresso dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Este é um momento particularmente especial para todos nós. É um momento de reencontro, de reflexão, de compromisso com o presente e com o futuro. De 4 em 4 anos, a OSAI reúne-se em congresso para pensar as profissões, avaliar as rotas traçadas até o momento, mas sobretudo para olhar para as novas metas que se estão a iniciar. O Congresso representa todos e todas e hoje somos gratos por ver este espaço repleto de sorrisos, envolvência, de abraços. Obrigada a todos pela vossa presença. Permitam-me saudar e agradecer a presença de todas as entidades nacionais e internacionais que nos honram com a sua participação. À senhora Juiz-Presidente do Tribunal Judicial de Comarca de Évora, doutora Ana Catarina Ferreira, obrigada por nos bem receber e desculpa a insistência, foi para nós uma honra ouvi-la. Muito obrigada. Ao senhor Presidente da União Internacional dos Oficiais de Justiça, Marcos Schmidt, ao senhor Secretário-Geral Patrick Gillen, muito obrigada pela vossa presença e estamos na linha da frente na preparação do Congresso de 2027. Ao Sr. Ricardo Garrido Rodrigues, Sr. Fernando Alvarez, do Conselho Geral dos Procuradores de Espanha, muito obrigada pela vossa presença e participação e simpáticas palavras, como sempre. Bem como, não podendo esquecer, o meu caro amigo Luís Ortega. Obrigada pela presença. Ao Sr. Neemias Ramos Freire, Diretor das Relações Internacionais e Institucionais da Associação Nacional dos Oficiais de Justiça, Avaliadores Federais do Brasil, o meu muito obrigada, pessoal, por estar aqui hoje presente connosco e leve o nosso carinho para o nosso país irmão. Agradeço também a presença ao Sr. Vice-Presidente do Tribunal de Contas, Dr. António Francisco Martins, à Sra. Presidente da Relação de Évora, Dra. Albertina Pedroso, muito obrigada.
Bem-aja ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Dr. Francisco José Martins, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Deputado Dr. André Rijo, obrigada. Saúdo as autoridades presentes, a Polícia Judiciária e a Polícia de Segurança Pública. Bem-aja, agradecemos de forma honrada a vossa presença. Saúdo também a Sra. Juíza Desembargadora Maria Helena Canelas, do Tribunal Central Administrativo Norte, bem como a Sra. Juíza Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, Juíza de Direito Gabriela Lopes Feiteira. Muito obrigada por nos acompanhar neste primeiro dia de Congresso. Agradeço a presença do Sr. Juiz de Direito, Dr. Salvador Nunes Santos, em representação da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Muito obrigada. Agradeço ao Sr. Procurador da República, Dr. Paulo Lona, bem-aja, Presidente da Direção Nacional do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. À Doutora Regina Maria de Almeida Soares, Presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, muito obrigada também pelo vosso acolhimento. Com estima e reconhecimento, agradeço aos representantes de todas as escolas aqui presentes, universidades e institutos, que aceitaram participar destes trabalhos e que dizem sempre presente às nossas iniciativas. Ao Sr. Dr. Francisco Carriço Pedro, da Direção da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, também o nosso obrigada. Às ordens profissionais, aos seus representantes e meus pares, um enorme bem-aja pelo caminho curto, mas muito já percorrido em conjunto. Aos parceiros da OSAI, elementos essenciais da Justiça, Professora Doutora Susana Videira, Diretora-Geral da Direção-Geral da Política da Justiça, Dr. Renato Gonçalves, Presidente da Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça, Doutora Sandra Rosa, Vice-Presidente do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, Juiz Conselheiro José Moraes Lopes, Presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção. Quanta honra tem sido trabalhar com Vossas Excelências. E, claro, a Autoridade Tributária e Aduaneira e o Instituto de Registro e Notariado. Vamos, em conjunto, melhorar o serviço da Justiça e do cidadão. O caminho é longo, mas nós vamos conseguir em conjunto. Uma palavra de reconhecimento ao Sr. Dr. Luís Góes Pinheiro, Coordenador-Geral da Estrutura de Missão para a Recuperação dos Processos Pendentes na AIMA. Muito obrigado pela sua presença. À Sra. Doutora Blandina Soares, Coordenadora da Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificada, BUPI, muito obrigada também pela sua presença. E um obrigado à Doutora Isabel Sousa, da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado. Também uma palavra de apreço à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. E, claro, ao amigo e colega Engenheiro Daniel Pico, Presidente da Associação Nacional dos Técnicos de Cadastro Predial. À professora Mónica da Jardim, membro do Conselho Científico do nosso IFBM, da OSAI, a todos os membros do júri do Prémio Daniel Lopes Cardoso, a doutora Helena Bruta Costa, professor Dr. José Silva Lopes, doutor Armando Veiga, muito obrigada pela vossa colaboração na seleção daqueles trabalhos magníficos que em breve terão a oportunidade de ser apresentados ao público. Dando uma palavra de agradecimento a todos os convidados, todas as convidadas, de reconhecimento também pelo apoio a todos os dirigentes da OSAI, sem exceção. Obrigada a todos. E um obrigado muito, mas mesmo muito importante, a todos os funcionários da OSAI por fazerem acontecer dia após dia. Dirijo também um agradecimento muito especial ao município de Évora, na pessoa do Dr. Carlos Pinto Sá, Presidente, pela forma generosa e calorosa como acolheu este Congresso e disse sim desde o primeiro momento, desde a primeira reunião formal há apenas cerca de 5 meses. Évora não é apenas o cenário deste encontro, mas também é a sua alma. É uma cidade que, como já foi sendo dito, guarda a história da justiça portuguesa, guarda a história de solicitadores, tal como já tivemos a oportunidade de ouvir, quer através de música, quer através das palavras do nosso colega Miguel Ângelo, e, claro, também simboliza um equilíbrio sobre a atualidade e sobre a tradição. Este Congresso tem um propósito bem claro,
como tem vindo a ser reforçado, é pensar o presente e projetar o futuro das nossas profissões. Queremos, sem dúvida, que seja um espaço de partilha e de compromisso, um compromisso entre todos. Um lugar onde o debate será um instrumento de construção coletiva. As propostas de recomendações e conclusões que irão resultar das 3 secções serão um compromisso sério e honesto, mas sempre muito realista. Também elas resultam do contributo dos associados e da prática cotidiana dos nossos escritórios, das nossas profissões, o que muito agradecemos. Este é, por isso, um congresso de todos e de todas, feito com a colaboração e a visão dos que acreditam que a OSAI é e deve continuar a ser uma casa de todos. O programa que hoje abrimos é um espelho da importância das nossas profissões e, sem dúvida, da sua ligação à sociedade civil e à justiça. Um enorme obrigado a todos quantos vão fazer parte dos nossos painéis, sejam os nossos oradores, moderadores, bem como, sem exceção, as entidades que representam e que estão a colaborar connosco de forma mais direta neste evento. Discutiremos temas fundamentais como a modernização da citação, da venda executiva, a cooperação internacional, a parceria dos solicitadores na modernização dos serviços públicos, os desafios da inteligência artificial, a cibersegurança, a importância da cibersegurança na justiça. Teremos connosco académicos, decisores públicos, magistrados, representantes de várias ordens profissionais, entre os quais bastonários de grande prestígio, que se irão juntar a nós no grande painel final. Justiça e futuro, a inteligência artificial está decidido. Para este congresso procuramos temas atuais, desafiantes e que nos convocam a agir. Procuramos contar com a intervenção de pessoas de reconhecido mérito nas diversas matérias. Porque mais do que falar sobre o futuro, queremos construí-lo em conjunto, com responsabilidade, com conhecimento, com visão, mas, sobretudo, com muita humanidade. Vamos ainda ter a oportunidade de entregar os prémios Daniel Lopes Cardoso, um prémio criado com o objetivo não só de homenagear Daniel Lopes Cardoso, mas também de incentivar o desenvolvimento de estudos em torno das profissões de solicitador e de agente de execução. É claro, ter a oportunidade também de entregar um donativo que hoje e amanhã vamos reunir à Associação Pão e Paz, uma associação de solidariedade social, uma instituição particular de solidariedade social, IPSS, sem fins lucrativos, através aqui da sustentabilidade, aliando as garrafas, a água, portanto, se puderem, deem o vosso contributo. Caros colegas, ao longo dos últimos anos, a OSAI consolidou-se como uma instituição moderna, ativa e, sem dúvida, muito comprometida com a justiça, sempre na vanguarda da tecnologia. Hoje queremos reforçar a instituição moderna, ativa e comprometida com a justiça, sempre na vanguarda da tecnologia. E por isso posso adiantar que já avançamos com a primeira reunião da auditoria técnica aos sistemas informáticos da OSAI. Contamos de até dezembro podermos apresentar um pré-relatório que reúna informação técnica, estratégica e, sobretudo, operacional, que permitirá definir o plano de evolução dos nossos sistemas informáticos. Já reforçámos a formação, modernizámos os serviços, aproximámo-nos dos nossos associados e fortalecemos a presença nacional e internacional. Mas, acima de tudo, mantemos firme o nosso propósito, a defesa das profissões de solicitador e de agente de execução. E sempre, claro, servir o interesse público, servir as pessoas. Sabemos o que já fizemos, mas também sabemos o que queremos continuar a fazer. Valorizar o papel dos solicitadores, valorizar o papel dos agentes de execução,
reforçar a confiança pública nas nossas profissões, investir na tecnologia sem perder a dimensão humana do nosso trabalho e, claro, continuar a aproximar a OSAI dos seus membros com transparência e proximidade, porque só assim seremos verdadeiramente profissionais de confiança na evolução da justiça. Não posso avançar sem deixar uma palavra especial aos nossos convidados internacionais. A presença da UIGE, dos procuradores de Espanha, dos representantes da FENASOJAF, do Brasil, é sinal de uma cooperação que tem sido sólida e, sem dúvida, tem sido fantástico trabalhar com todos. Muito, muito obrigada. Tem sido um orgulho para a OSAI participar ativamente, quer em projetos europeus, quer em projetos internacionais, que promovem uma justiça sem fronteiras, mais acessível, mais célere e mais justa. Em 2003, no âmbito do 18º Congresso Internacional dos Dossiês de Justiça, a Câmara dos Solicitadores, à data, foi integrada em definitivo como membro oficial da UIHJ. São mais de 20 anos de trabalho conjunto. Em abril de 2027, Portugal irá acolher o 26º Congresso Internacional da UIHJ. E estamos, claro, a contar com todos, pois permitirá, entre muitas outras coisas, também aprender uns com os outros sobre outros sistemas jurídicos. A vossa presença é também o reconhecimento da importância de Portugal e da OSAI na construção de uma justiça global. A todos, o meu sincero agradecimento. Mas porque aprender também faz parte da história desta casa, também eu tenho aprendido muito. Tenho aprendido muito com pessoas que fazem da história da Câmara, da história da Ordem, da nossa Ordem, dos solicitadores e dos agentes de execução. Conta a história que o primeiro congresso se realizou no ano 2000, em outubro, e, portanto, há precisamente 25 anos, e por isso este congresso é também um momento de memória e de gratidão. São 25 anos após o primeiro congresso. E é sobre esse congresso, mas é também recordarmos hoje um nome maior da nossa história recente, José Carlos Rezende. Foi o primeiro congresso presidido por José Carlos Rezende. Foi ele que lançou a primeira pedra nos congressos nacionais da Ordem. Foi em 2000. E hoje também é o primeiro congresso em que temos a saudade da sua presença. Desculpem. Não é só a senhora juiz que se emociona. O seu legado é parte da nossa identidade, a força, a dedicação, o sentimento de missão com que serviu a Ordem e o país. Em 99, José Carlos Rezende foi a primeira vez eleito como Presidente da Câmara dos Solicitadores, tendo, no entanto, já passado, em momentos anteriores, por delegado de comarca de Viana do Castelo e por muitos outros cargos. Foi também em 1999 que foi publicado o Estatuto aprovado pelo Decreto-Lei 8/99, com alterações profundas para fazer face aos novos desafios à data, e que sem medo avançou. No ano 2000, em julho, foi publicado o número 1 da revista Solicitar, e tão querida que lhe era. Em 2003, fez-se aprovar o Estatuto aprovado pelo Decreto-Lei 88/2003, que teve como principais mudanças a criação de uma nova especialidade, a de solicitador de execução, tendo como consequência a criação de um novo colégio, o Conselho de Especialidade de Solicitador de Execução. Arrancou a reforma da ação executiva, que teve como epicentro o nascimento de uma nova profissão jurídica em Portugal, a de solicitador de execução, e sem dúvida foi a melhor decisão que José Carlos Rezende tomou.
Já em 2013, a decisão passou pela nova sede nacional. O edifício, situado na Rua da Artilharia 1, número 63, em Lisboa. E depois, em 2015, foi aprovado o novo estatuto que transformou a Câmara dos Solicitadores em Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Já em 2016, foi inaugurada a sede do Conselho Regional de Coimbra da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. A 22 de novembro de 2024, inauguramos a Biblioteca José Carlos Rezende, no Conselho Regional de Coimbra. Hoje, podemos afirmar que é impossível contar a história da Ordem sem contar a história do bastonário José Carlos Rezende. E é por isso que hoje inauguramos a exposição fotográfica José Carlos Rezende, uma história de vida que conta a história da OSAI. Além da história que conta, a da nossa casa, que é feita de rostos, momentos, de conquistas, queremos que marque como o primeiro passo também para as comemorações do centenário da nossa Ordem, que também são em 2027. Portanto, 2027 será um ano bom. Em homenagem ao bastonário José Carlos Rezende, entregarei uma peça simbólica à família, na pessoa do filho João Rezende, que peço e convido a subir ao palco. Muito obrigado. Eu também chorei. Já vi. Abre? Sim. Ajuda-me aqui. Muito bem protegida. Está bem protegida. Muito bem protegida. Está mais bonito. Tem o olhar dele. Está mais bonito no busto. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Bastonária. A Ordem era uma casa do meu pai e ele ficaria muito contente de vos ver aqui reunidos. E acho que algo que a Sra. Bastonária disse é que, se necessário, seguir a inovar e a fazer coisas diferentes. E acho que esse é o melhor legado que o meu pai gostaria de ter para vocês, era esse. Continuem a inovar e continuem a fazer coisas diferentes, que acho que era isso que ele gostava de fazer. Muito obrigado. Dizer-lhe obrigada e dizer também que tinha e tem, continuará a ter um pai extraordinário. Desculpa ter falado. Obrigado. Depois apanhamos. Dizer que ficamos com uma réplica deste busto do nosso bastonário que ficará em exposição na OSAI, junto da exposição fotográfica. Que este momento nos recorde que as instituições só são fortes quando têm memórias e que a nossa é feita de trabalho e de muita, muita coragem. Ilustres, emoções à parte, tentamos, vivemos tempos exigentes em que a justiça é desafiada a reinventar-se. Mas temos a certeza que os solicitadores e que os agentes de execução continuarão a ser os pilares essenciais do seu funcionamento. Com competência, com integridade, com a humildade e a humanidade necessária, que continuem a ser profissionais de excelência. Que este Congresso seja, por isso,
um espaço de inspiração e de união, que nos motive a continuar a inovar e a servir com a mesma dedicação de sempre. Servir a justiça, servir as pessoas. Agora sim, com confiança no presente e muita, muita esperança no futuro, declaro oficialmente aberto o 9º Congresso dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Muito obrigada. E é com estas declarações da Sra. Bastonária e também com esta bonita homenagem que damos por encerrada a sessão de abertura deste 9º Congresso dos Solicitadores e Agentes de Execução. Quero agradecer a todas as entidades aqui presentes, aos oradores e a todos os que tornaram possível este momento. Antes de me despedir, deixo-vos aqui algumas informações práticas. Durante todo o Congresso vai ser possível comprarem garrafas de água reutilizáveis e o valor vai reverter na íntegra para a Associação Pão e Paz aqui de Évora e podem obter as garrafas de água ali daquele lado. Portanto, é uma ótima forma de se juntar à sustentabilidade, à solidariedade. Convido-os a todos a comprarem as garrafas de água. Depois, o almoço será servido no Évora Hotel e estão disponíveis 3 autocarros para o transporte. Os autocarros 1 e 2 seguem para o Évora Hotel e regressam depois aqui à Arena de Évora, onde vão decorrer os trabalhos da tarde do Congresso dos Solicitadores, e o autocarro 3 segue para o Hotel Mar de Armoralhas, onde vão decorrer as sessões dos agentes de execução. Os trabalhos vão ser retomados às 2h45. Desejo-vos a todos um ótimo almoço, uma tarde muito positiva, de muito trabalho, e eu volto a estar convosco amanhã na sessão de encerramento. Obrigada, até à próxima. Obrigada. Obrigada.